Tem aí, tá meio fraco também, né? Online é difícil, cara. Aí eu entendo. Inglês no online não rende, não. Não, o meu forte é a conversação, é aula prática. A gente vai andar pela rua, a gente vai estudar o que, que tem no supermercado, nas lojas, na farmácia. Ah, isso é E muito eu, legal, hein? Isso é muito legal. eu amo dar aula de É, inglês. Amo, amo usar, mesmo. Faço com muito usar prazer. a cidade, né? Você marca com o aluno e vai usar a É, cidade e a pessoa tem que se virar, né? exato. É assim que eu dou aula de inglês. Eu gosto de dar aula sentado, estudando gramática, é importante, mas minha aula é para falar. Nós vamos falar e ouvir. É E assim que quanto eu que você faço. cobra as suas Muito, aulas? muito caro, caríssimo. É, Pra você ter ideia, a aula dele, ô João, uma parte do curso dele é em Londres. Uma parte do curso porque dele tem que é em deslocar, Londres. né? É, você tem que ir até Londres. Deslocamento e tal. Exato, nossas aulas são assim, professor. Isso mesmo. É bem É, forte mesmo. imagina aí Não. até o Alisson. Não, não. Mas eu sou muito acessível, eu dou aula na rua, eu dou aula nas avenidas, minha aula tem que ser na rua. E é assim que a gente aprende. Sabe? Muito repeteco, verbo to be 200 mil vezes, para quê? Não, nós vamos aprender falando. Eu amo dar aula de inglês. Amo. Muito bom, a gente vai montar um grupo aí. Com prazer, viu? Preparem-se. Preparem-se. É muito bom, é muito bom. Vamos fazer Aí eu, umas trilhas aí. isso, a minha aula de inglês é dentro do shopping, dentro do supermercado, entendeu? É assim que eu faço. Não, vamos fazer uma Dentro de trilha de 20 igreja, quilômetros. é assim que Vai eu pro pessoal pra faço. andar aí, ó. Ué. Estudar inglês é muito bom. É muito importante, né, gente? A gente faz turismo, é muito importante. Muito importante. Peraí, já volto. Quando voltar às aulas, a gente vai explicar para vocês como é que viaja bem baratinho por aí. Vocês vão ver. E se vocês não quiserem, Não, mas isso, esse tipo de aula é super raro, né? E é mais é, interessante. E é mais não, interessante, né? não existe aula. Não estou me gabando, não, mas não existe aula assim. Eu É, dou na sim, rua, sim, sim. literalmente. Sim, sim. É, Dentro do shopping, dentro da farmácia, sim, dentro do EPA, dentro sim. do BH, É dentro na do. vida, né? É, ué, claro. É, É. eu dou aula assim. Eu sempre estudei língua em sala de aula, e é muito monótono, muito chato, né? Eu só fui Pois é. aprender francês de verdade quando eu tive que quebrar a cara, quando Isso. eu fui para França morar no É, doutorado, né? Aí eu aprendi na marra. ué. Eu e minha É mulher assim. sofrendo, passando vergonha, né? E o meu Mas é filho, assim. e o meu filho foi para a escola, então ele lá ele aprendeu rapidinho, um mês ele aprendeu. Olha só, tá Ele vendo? ficou triste, ele ficou um mês mudo sofrendo, né? Aí ele falou assim: olha, eu só tenho uma alternativa, me Uhum. comunicar com os meninos, senão. Isso. É Porque assim. no É início ele assim. chorava tal, aí depois ele falou assim: não, eu tenho que falar esse negócio aqui. É assim. E eu dou aula assim. Dou aula assim. E, gente, Gosto muito. vamos retomar então? Isso. Ah, espera só um minutinho, tô com um problema técnico aqui. Vocês gostam de línguas, idiomas? Mais ou menos? Sim, adoro. Ô, Leandro, bom dia. Eu tenho curiosidade, mas eu não Tudo sou boa, bem? não. Não sou o melhor, não. Sim, Quando voltar presencial, a gente arruma uma salinha lá na faculdade. sim. Com prazer. Nossa, eu ia aceitar, Com porque a minha maior prazer. Qual dificuldade senha? é Senha de justamente quê? falar, assim. Eu Eu consigo também. ler, eu Ah, consigo isso é entender as é coisas, com a síndica, ela lógico. que Eu vou dar sabe. umas Só dicas para de falar um pronúncia. monte de coisa, assim, eu falo, fala mais devagar que eu vou conseguir entender. Eu te entendo, eu sei como é que é. Vou Mas, dar assim, umas para dicas para falar vocês. sempre Claro, flui, claro, é. sabe? Eu consigo, tá tipo a frase. Aí eu Tá, sei eu tô que dando tem aula, eu não uma posso falar agora não, frase, tá mas faltando a um i, aí eu Fernanda, deixo de falar a ela frase. sabe disso, né? Não, o Aí eu falo, contexto esquece. Mas, ajuda. O mas você contexto fala ajuda. mais do que Falou, inglês? Você tchau. fala algum outro também? Falo espanhol, francês, falo sim. Não, que Uhum. chique. O francês você fez como? Francês eu morei na França também, mas eu formei em francês também. Não, queria muito aprender o francês. Ei, Francês gente, é lindo. Francês é então lindo. vamos retomar aqui, Vamos voltar. vamos retomar porque ensino remoto tem essas coisas, né? Um monte de probleminha da casa, da vida privada que invade o trabalho, né? E vice-versa, o trabalho também invade a vida privada, né? São aqueles alunos queridos que eu tenho que me mandam trabalho domingo, sábado, né, para eu ler, né? Então vamos retomar aqui. é, Deixa eu colocar a aula aqui no abrir Ô, aqui o professor, eu queria fazer um comentário que eu fui fazer um pouco antes da primeira aula acabar e aí não deu para terminar, não deu para falar. Claro, pode falar. Você estava falando do assunto do que poderia incentivar as pessoas a começar a participar das coisas, enfim, e aí a gente entrou na ideia de usar o marketing, usar dessas estratégias para poder mostrar para as pessoas
que aquilo era interessante, mesmo que não fazia parte do cotidiano delas. E eu teve uma vivência aqui em São Paulo que aconteceu muito isso, assim. Eu tinha até escrito, mas enfim, eu acho que o pessoal não leu nos comentários. Aqui tem um instituto que chama Tomiotaki. Eu não sei se você já ouviu falar. E é um instituto que muita gente não conhece. É uma artista plástica muito famosa, né? Ela já morreu, né? Exatamente. E assim, é um instituto que eu não conhecia. Para ser sincera, eu só conheci o Largo da Batata, que a gente chama, que é próximo de onde fica o lugar, nos carnavais, porque ali fechava de carnaval e era isso que eu conhecia. E aí teve uma exposição, há mais ou menos uns 2 anos atrás, ou não, mais tempo atrás, de uma outra japonesa que chama Kayo Kusano. E, cara, era uma exposição de obsessão infinita, eu até procurei aqui. Ela fez muito sucesso, muito. E se eu posso até mandar aqui no chat para vocês verem, é uma exposição que era uma exposição meio abstrata, sabe? Não fazia muito sentido. Então aquilo não era uma coisa para falar, nossa, ia chamar a atenção de um público, porque só de quem realmente apreciava desse tipo de arte. Porque ninguém conseguia fazer leitura e tal. Só que fez tanto sucesso na internet, nas redes sociais, as pessoas tirando foto com aquelas bolinhas, que eram umas bolinhas. E eles fizeram até um tipo de adesivo que você colava as bolinhas em você e você ficava aparecendo a figura das bolinhas da exposição. Parecia um camaleão, sabe? E aquilo o marketing fez tanta diferença que foi uma das exposições que mais fizeram sucesso no Tomiotaki. E aí muita gente que nem conhecia, por exemplo, eu, começou a seguir o Tomiotaki no Instagram e tudo mais, e ir em mais exposições. Então eu acho que, assim, utilizar a rede social e desse tipo de coisa, por exemplo, do marketing, a favor dessa expansão, porque faz a diferença mesmo, inclusive para incluir aquilo que você não está acostumado na sua rotina. Era só uma vivência. Essa vivência que você trouxe é muito rica, Larissa, porque é justamente o equipamento cultural elitizado, né? Aquilo que o João estava chamando a atenção, né? Normalmente esses equipamentos culturais são muito elitizados. O CCBB, a Pinacoteca, o MASP, o Instituto Tomiotaki, o Instituto IMS, né? Que eu fui lá em São Paulo, que é o Instituto Moreira Salles, né? Que também tem um acervo fotográfico riquíssimo, né? Um acervo fotográfico, por exemplo, sobre a história da escravidão no Brasil, né? Então eles têm todo o acervo daquele fotógrafo Marc Ferré, que tirava foto das fazendas de café com os escravos, né? Nos anos 80, 1880, né? Antes da abolição. Né? Então, o Instituto Moreira Salles é fenomenal também e é extremamente elitizado. Então, isso que a Larissa está chamando a atenção, de ter um plano governamental de ação, né, de democratização é fundamental, né? E muitas vezes o comum é que os gestores são pessoas comprometidas, que estão, né, são pessoas que têm uma formação, tirando o cara da Fundação Palmares, né, que é hors concours, né, completamente louco. Normalmente os gestores dos equipamentos culturais têm uma formação adequada, são pessoas engajadas, né, mas eles não dão conta de fazer essa ampliação do público, essa diversidade do público, né? Essa mistura, né? Esse item 4 aqui do slide, né? A vida urbana mistura, né, moradores e turistas nos seus espaços e equipamentos culturais, né? Ou seja, e aí misturar turista e morador e misturar moradores de classe A, de classe B, de classe C, de classe D, de classe E, né? Então essa mistura social que é complexa, que é difícil, né? E muitas vezes os gestores realmente não conseguem, porque eles não têm esse plano, né? Não tem como, eles não conseguem criar uma adesão, né? Tornar aquela exposição atraente para públicos diferentes, diversos, né? Ou seja, igual o João falou, não basta ser gratuito, não basta aqui, ó, toma aqui, gente, ó, né? É de graça, não é assim que funciona. A vida social é mais complexa do que isso, né? Você tem barreiras culturais, barreiras sociais, barreiras de deslocamento, de tempo. Então, às vezes, uma exposição funciona. A gente colocou isso, né, lá para os gestores do MIS,
do Museu da Imagem e do Som, né, que é o Cine Santa Teresa. Às vezes a exposição funciona de 8 às 17 horas. Ou seja, todo mundo, praticamente toda a população APEA, a população economicamente ativa, né, segundo o IBGE, está trabalhando. Ou seja, a exposição funciona exatamente no horário que as pessoas não podem acessar aquela exposição. Então isso é insano, né? Mostra um descolamento do gestor, do equipamento cultural, do público, né? Ou seja, quem que pode ir lá? Estudante, né? Professor do UFMG, que tem muito tempo, estudante, que é vagabundo, né? Que tem muito tempo também, eu tô brincando, estudante não é vagabundo não. Ou seja, é um público de classe A, B, C, que faz curso superior, ou seja, é antipolítica pública, não é isso? Ou seja, o horário da exposição é o horário que as pessoas trabalham. E aí, antes e depois desse horário, a pessoa vai pegar transporte público. Porque o transporte público demanda muito tempo, né? O deslocamento é muito longo para você ir para casa, né? Então, esse ponto é fundamental, né? Mas isso não é comum, hein, gente? Isso, por exemplo, no turismo, como o turismo tem muitos equipamentos privados, então as pessoas já têm um engajamento, né? Eu quero ir lá no Beto Carreiro World. O Bolsonaro não foi no Beto Carreiro World, né? Então as pessoas vão no Beto Carreiro, porque é um consumo privado. Agora, quando o consumo é de um equipamento público e é gratuito, muitas vezes as pessoas não se informam, né? Ou desconhecem, ou não têm uma motivação. Né? Isso que a Larissa chamou atenção. Né? Ela coloca na balança o tempo dela, né? O deslocamento. A pessoa está cansada também, né? Então as pessoas não vão. Então eu quero chamar atenção para esses itens aqui, né? Para a gente avançar na discussão. Então o turismo urbano ele rompe com essa dicotomia que é fundante do turismo convencional, né? Que é o tempo, um tempo extraordinário, né? As férias e o tempo da rotina, né? O tempo que as pessoas estão presas na vida, né? Porque né? A gente está preso no trabalho, está preso nas obrigações 360 dias no ano, é isso assim. A gente, né? Então você viaja uma semana por ano, às vezes nem isso. Então a ideia do turismo urbano é tornar acessível espaços culturais ou espaços urbanos, né, paisagem urbana, que são atraentes, né, mas tem que tornar acessível, né, e que está dentro da rotina, está dentro do seu deslocamento, está dentro do seu salário. Você não precisa ter uma renda extra para consumir uma experiência no CCBB ou no Espaço do Conhecimento da UFMG, que é diretora do Espaço do Conhecimento, é a professora Diomira, que é professora de vocês, né? Ela é professora do curso de turismo. Ela é economista e professora do curso de turismo e diretora do Espaço Conhecimento. Então, o Espaço Conhecimento tem um prédio do UFMG, que é na Praça da Liberdade. Vocês conhecem? Vocês já foram lá? Já foram? Então, você tem exposições permanentes e exposições temporárias, né? E lá tem também um espaço para a gente ver as estrelas. Como que chama? Um planetário. Planetário, isso. Quando meu filho era pequeno, eu levava ele no planetário. Ele achava legal. Agora só quer saber de jogo, né? Então é foda, viu, João? Sua vida vai piorar muito, viu? Quando eles são pequenos, eles curtem essas coisas e tal. Depois... então o planetário é muito... Planetário eu fui sozinho a primeira vez. Eu gosto dessas coisas. Então, mas depois mas ele vai gostar também. Quando você levar ele vai gostar. A gente foi uma vez, a gente assistiu um filmezinho lá. Tem um espaço lá que você observa os astros, né? Tem aquele espaço que você projeta. Mas você vai voltar mais vezes com ele, né? É assim. Até ele virar adolescente. Videogame tá bom também. Até ele virar adolescente. Depois... Então, a ideia do turismo urbano é eliminar essa barreira entre a vida cotidiana, o tempo, né, do trabalho, o tempo das obrigações, né, é tornar essa barreira mais porosa. Isso é interessante, né? A mesma coisa, tornar mais poroso a identidade do morador e a identidade do turista. Na verdade, a ambição do turismo urbano é eliminar a distinção entre turista e morador. Ambos querem a mesma coisa. Querem se apropriar, né, da oferta de bens culturais, da paisagem urbana, dos espaços urbanos, ter referência, né, conhecer o duelo de MCs, né, de rap que tem lá no viaduto do Santa Teresa, embaixo do viaduto, né, conhecer o festival de
Internacional de Quadrinhos, que tem na Serraria Souza Pinto, que é promovido pela prefeitura, conhecer o Espaço do Conhecimento da UFMG, que é gratuito, né, que é na Praça da Liberdade, e etc. Né? Conhecer espaços da cidade que são menos famosos, como Iotim, por exemplo, né? E além do Mercado Central, né? E além desses atrativos consolidados, nesses roteiros turísticos muito consolidados, muito rígidos, como é Iotim, como é o Mercado Central, como é a Lagoa, né? E etc. Né? Outra coisa, outro ponto importante também é essa estetização do cotidiano, né? Cotidiano, os equipamentos culturais, a oferta e a própria paisagem urbana, né, se converte no atrativo, né, de uma vivência e de uma experiência urbana. Né. Rompe com a visão negativa da cidade, que é importante também. Né. A cidade é sempre suja, poluída, violenta, saturada, né, e propõe uma perspectiva de interesse pela cidade, né, de querer conhecer a cidade. Né. A cidade é o espaço da vanguarda, é o espaço da oferta de arte. Né. Se você for numa cidade do interior de Minas, você não tem exposição de arte, né? Você vai em Sem Peixe, por exemplo, que é um lugar que eu recomendo todo mundo a conhecer Sem Peixe, porque não tem nada lá, né? Nem peixe. Então, lá não tem oferta de, né, exposição de cinema, cineclube, artes plásticas, escultura, pintura, né? Igual tem em Belo Horizonte, igual tem em São Paulo, etc. Né? Então, quebrar essa visão negativa da cidade, né? Se você for perguntar, por exemplo, para a classe média, qual que é o sonho da classe média belo-horizontina? Ou talvez até brasileiro. Brasileiro não sei, porque o Brasil é muito grande, muito diverso. Né? O João, por exemplo, vem de outro estado, vem de outra... Né? Mas em Belo Horizonte, o sonho do belo-horizontino é ter um sítio, é voltar para o interior. Então aqui em Belo Horizonte, a classe média tem essa idealização da vida do interior, né? Que todo mundo se conhece, você conhece todo mundo, ou seja, tem aquele super controle da vida, né? Aquela fofoca, aquela coisa bem de cidade pequena, né? Então, na verdade, o que essa experiência do turismo urbano chama atenção é que a cidade é que é rica. A cidade é que, vamos dizer assim, é o ápice da civilização e a cidade. Né? É o máximo que a humanidade, né, conseguiu chegar. Foi uma cidade que tem tudo. Né? Tem música, tem gastronomia, que tem cinema, que tem espaço para você fazer esporte, tem tudo. Uma cidade, uma metrópole, como Belo Horizonte, como São Paulo e outras tantas, a oferta de experiências é gigantesca. Né? E isso, de certa forma, é o antiturismo. Né? Ou seja, você deslocar para as políticas públicas e não para as empresas. Né? Você deslocar do turista para o morador. Você deslocar, você focar na cidade como atrativo turístico. Né? Focar na Avenida Paulista, focar nos espaços que estão estritamente associados ao trabalho, por exemplo, à produtividade, e focar isso como atrativo. De certa forma, o turismo urbano, a literatura chama atenção para isso, é o antiturismo. Né? Porque ele não está interessado no turista só. Ele está interessado até mais no morador. Né? Ele não está interessado em atrativos convencionais, como praia, cachoeira, essas coisas. Ele está interessado no espaço de concreto, no espaço que as pessoas trabalham, que as pessoas circulam. Né? Esse espaço também, também tem atrativos, também é rico. Né? Então, por isso que a literatura chama de antiturismo. Não no sentido não no sentido da turismofobia, né? Porque a turismofobia é um excesso de turistas, né? Aqui é no sentido de que a vida urbana é rica, né? Mas pode falar, João. Não, é engraçado que o hotel que eu tô lá, que eu comecei, né, tá fazendo experiência ainda, né? É um hotel corporativo, né? Totalmente diferente do que eu tô acostumado. É turismo de lazer, pousada, ecoturismo, né? E o público que o hotel atende é o pessoal que tá viajando, tá de passagem, ou até o próprio Belo Horizontino mesmo, né? Ele, por algum motivo vai ficar no hotel. E nossa, é muito diferente, muito diferente. E teve um momento assim que eu olhei assim e falei, nossa, isso não é turismo, né? Porque o que eu vi nesses dias eu nunca tinha ouvido na minha vida, nem quando trabalhei de garçom, de nada, assim, coisas do tipo, 1h da manhã o cara falou, vai comprar um travesseiro pra mim, entendeu? Você tipo assim, falando que as pessoas trabalham, que
o lazer das pessoas é muito restrito, é isso? As opções são... Não, eu tô chamando a diferença, você falou do turismo urbano, né? Teve um momento assim na madrugada, eu falei, cara, isso não é turismo, isso é. Eu tô vendendo um espaço aqui pra pessoa dormir, a pessoa tá exigindo um monte de coisa. Eu não vi como turismo aquele hotel, assim, hotel corporativo. Não. No momento, assim, eu não vi. As pessoas não estavam fazendo turismo ali, as pessoas estavam indo ou tá de passagem, por algum motivo tá tendo que ficar em hotel, ou pessoa que veio do interior para trabalhar, fica lá uma semana, depois volta. Ela não veio fazer turismo, né? Sim, mas ela pode encaixar num horário, né? Uma experiência, né? Uma experiência da cidade, né? Pode, vai comer alguma comida. Não, isso É, aí sempre encaixa, alguma coisa assim, mas eu lembro que teve um momento assim da noite que eu falei, cara, isso não é turismo, né? Só fazendo essa sim, sim. observação. Não é uma coisa Eu convencional. não vi como turista. Não é uma experiência convencional, né? Sem razão. Não, algumas pessoas muito estressadas, lógico que o hotel também colaborou com algumas coisas. Mas é totalmente diferente do que eu já estava acostumado e turismo urbano, assim, eu não lembro de ter atendido uma pessoa que está assim, em Belo Horizonte para fazer turismo. Assim, dos check-ins que eu fiz, assim, não lembro de nenhum que estava assim, não estou a passeio, não. É uma pessoa que estava de passagem pela cidade, ou vai trabalhar, ou enfim, só quer um lugar para dormir. Foi bem diferente, assim. Sim. Isso mostra como que Belo Horizonte atrai, né? Grupos diversos, né? Você tem diversos tipos de turismo. Deve ter em algum momento que tem turismo turista, né? Com certeza. Sim, Deve ter algum sim, momento que sim, parece sim. turista mesmo. Ou às vezes o máximo que a pessoa vai fazer é ter uma experiência de gastronômica, né? Às vezes ela não tem tempo, então o máximo que é possível para ela é comer uma comida específica daqui, né? Uma gastronomia com um prato específico daqui, né? Tomar uma cachaça boa, né? Ficar tonto. É o máximo que ela vai conseguir de prazer, de lazer, né? Essa está sendo uma experiência interessante. É outro nicho, né? É outro nicho, outra experiência. Não, claro. Hein, gente? Só um parênteses agora. Você viu o tanto de gente que foi para cruzeiro agora no Réveillon? E todo mundo... E aí a Anvisa passando... Parece que a Anvisa não proibiu antes, agora está proibindo. Ou seja, as pessoas... E aí o tanto de gente contaminada com Covid nos cruzeiros. Ou seja, as pessoas foram e ficaram um dia e voltaram. Uma confusão, né? Ou seja, as pessoas também... O turista também ele é meio desesperado, né? Não é? O turista não se informa. Ou pelo menos ele deveria ser um pouco mais precavido. Porque um monte de gente... teve as férias interrompidas, né? Porque cruzeiro você fica confinado, né? Aí você tem um monte de gente doente, né? Então é uma maluquice, né? E se você ficou confinado 2 anos, por que você vai ficar confinado no navio também, agora, né? As pessoas viram que, eu imagino, a gente entende, espera que o turista quer um espaço aberto, um espaço livre, assim, né? Ficar confinado não é muito... Mas o turista, é isso que o João tá chamando, né? Ele é muito heterogêneo, né? Não existe só o turista de praia, não existe só o turista de cachoeira, né? Existem milhares de experiências turísticas, né? Então é muito heterogêneo, muito rico, né? Então vamos seguir aqui. Então o turismo urbano é o oposto do turismo hegemônico, né? Que tem uma visão puramente negativa da cidade, né? Que associa a cidade de uma forma pejorativa, de uma forma exclusiva, né? Com poluição, violência, consumismo, trânsito, saturação, etc, né? E restringe, limita, tem uma visão, né, da experiência turística muito limitada, muito restrita à natureza, a ideia de relaxar, né? Então você vai para cachoeira, vai para... você sempre foge da cidade, né? Então ele foge da concepção convencional, tradicional do turismo, quando apresenta uma visão positiva da vida urbana, né? A interação, né, com os grupos sociais, com as culturas que tem no território, né, com a diversidade, com a vanguarda, com a riqueza cultural, artística e etc, né? Então a cidade não é apenas um polo que expulsa, emissor de turistas, né? De onde partem visitantes para destinos cujas atividades tendem apenas a realçar experiências que fogem do cotidiano, né? Então o turismo urbano, ele é inovador porque ele
vai contra, né, essa concepção muito restrita, muito limitada, muito rígida, de que para você ter prazer, para você relaxar, você tem que fugir da cidade, né? Você tem que ir para a natureza, né? Não é só isso, né? Fora que natureza também é estresse, né, gente? O tanto de mineiro que afoga em Guarapari, eu tenho até vergonha de ser mineiro, né? Tanto de mineiro que morre afogado, que bebe, morre, aí vai pra cachoeira, morre em cachoeira. Mineiro também não sabe lidar com água, né? Impressionante, né, cara? Eu sinto até vergonha. Todo final de semana de férias é isso. O cara vai pra lagoa, morre. Vai pra cachoeira, morre. Vai pro mar, morre. Acho que devia ensinar o mineiro a nadar, usar boia. Pelo menos aquela boia de criança, né? Porque aí, né, ajuda o turista mineiro, né? Ô bicho tatu, né, cara? Bicho que morre afogado o tempo inteiro é mineiro, viu? Então, o turismo urbano não deve ser entendido como um mero segmento, né? Deve ser compreendido na relação dos indivíduos e grupos sociais com espaços, né, da contemporaneidade, né, com as relações socioespaciais. Aqui vai muito no sentido de se apropriar, né? Então, o exemplo da Paulista é interessante porque as pessoas passam por um espaço da cidade, né? Elas se deslocam, elas transitam. Então a ideia é você se apropriar daquele espaço, né? É um pedacinho da cidade, né? Tem um significado para você. É você querer voltar naquele lugar, é você ter referências daquele lugar. É isso que o turismo urbano almeja, né? Que é algo complexo, que é algo que não é trivial, né? As motivações do turismo urbano são mais complexas, né, menos restritas, né? Buscamos ir além da concepção oficial da figura do turista pré-concebida através de estereótipos que definem o turista apenas como um visitante estrangeiro que visita outro país, né? Então o turismo urbano rompe a distinção entre turistas e moradores. Então essa distinção desaparece para a literatura que trata do turismo urbano, né? Então você tem as pessoas são usuários da cidade, elas querem se apropriar, né, de pedaços da cidade, né, pedaços do território, de equipamentos culturais ou de uma paisagem urbana, e que tem um significado para ela, né? Ambos, né, seja turistas ou morador, né? E o mais importante de tudo, eu acho a grande discussão do turismo urbano é fazer circular o morador da cidade, fazer com que ele se aproprie da cidade, né? Então, às vezes, você tem muita gente que mora em Belo Horizonte que desconhece completamente as referências que a cidade tem, né? As referências culturais, simbólicas, né, arquitetônicas da cidade. Então a pessoa não conhece um pedacinho do centro, não conhece Santa Teresa, não conhece espaços que a cidade tem, né? Então a pessoa passa a vida inteira, a infância, a adolescência, a vida adulta, envelhece, e a única experiência que ela tem de turismo é praia. Até afogar, né? Aí até que termina mal, né? Então a única referência de lazer, de prazer e de ócio, de tempo livre, é praia, né? Então às vezes o mineiro, o Belo Horizontino, o mineiro, né, é muito limitado, né? É uma concepção muito restrita do turismo, né? E desconhece a própria cidade, né? Então é muito comum, eu lembro que o João falou isso, né? Quando ele mudou para cá, as pessoas falam assim, que Belo Horizonte não tem nada para fazer, Belo Horizonte é uma cidade pobre, né? Pobre culturalmente, pobre de experiências, né? E não é, né? Então quem fala isso é quem mora na cidade, né? Muitas vezes as pessoas de fora conhecem mais a sua cidade que você. E o que você deveria fazer? Deveria parar de ir para a cachoeira e para a praia, né? Deveria ser uma pessoa mais interessante. E conhecer a vida cultural, conhecer os grupos sociais que tem na sua cidade. Ser mais ambicioso, né? Parar de querer ir para piscina morninha, né, com criança, né? Parar de água, né? Às vezes o mineiro é meio jacu, né? Tem uma fixação com água, né? Beach park, praia, essas coisas, né? Mas é isso aí mesmo, pessoal. A gente Quem mora na cidade é o mais ignorante é o que mais ignora a cidade, né? E acaba que frequenta sempre os mesmos lugares e tal. Aí acaba que não conhece outras coisas, né? Eu não sei se vocês conhecem ele tem um Instagram, ele é famoso aqui em Belo Horizonte. Conhece quem? Comida de boteco, né? Como é que é?
Não, Comida de Boteco é um festival muito famoso, muito antigo, né? Não, tem o. É o rapaz. Putz, deixa eu lembrar aqui, mano. Ele tem um Instagram, ele tá na rádio também, ele fala de todos. É de comida, é de culinária. Ele fala de vários botecos tradicionais de Belo Horizonte, assim, botiquins. Ele fala das comidas que esses botiquins servem, né? Tipo assim, esse lugar, o forte desse lugar aqui é galinha com quiabo, né? Comida de porco, carne de porco, né? E ele faz tipo, cara, ele dá altas dicas de vários lugares para visitar, assim, muito bacana. E eu tava até fui conversar com minha mulher, assim, a família dela não conhece, não sabe quem é, um cara super famoso, várias pessoas que vêm de fora seguem ele para ir conhecer os restaurantes e elas, o pessoal não conhece. Então é assim mesmo. Então, Eu vou tentar achar o nome dele. aí você coloca no chat aí pra gente. Então o espaço, né, o território, o espaço urbano, né, o espaço geográfico, é o principal objeto de consumo do turismo. Né, propõe essa discussão, essa literatura propõe englobar residentes, moradores, né, e turistas como usuários da cidade, como consumidores de lugares. Então esse conceito ele faz desaparecer, né, a distinção entre morador e turista, né? Ele engloba esses grupos, né? Não tem mais uma distinção entre morador e turista, né? Então, outra característica do turismo urbano, ele está menos sujeito aos efeitos da sazonalidade, né? Como outras modalidades, né? Ele não depende de férias, não depende de feriado, não depende, né? E etc. E atrai turistas com motivações variadas, né? Sem associação com um perfil muito restrito, muito rígido de turistas, né? Então, o turismo urbano é um conjunto de práticas, né, que engloba a paisagem natural e urbana, né, que atrai turistas e moradores, né, que atrai, vamos falar, usuários da cidade. Ah, eu conheço, chama Baixa Gastronomia. Ah, o João colocou aqui, ó. Não, esse cara é famoso, É bem legal, bem interessante, sim. É bem legal, tem vários E lugares. você cria referências. Então, o objetivo dessa discussão é isso, é se apropriar de lugares, né? Ter referências, conhecer os bairros, né? Às vezes, uma das discussões mais interessantes que tem né, que sociólogos, antropólogos estudam, sociólogo, antropólogo urbano, né? É como que as pessoas, especialmente em áreas pobres, em territórios, né, mais vulneráveis da cidade, como que as pessoas ficam presas no seu território. Como que o território é uma prisão. Então, muitas vezes, as pessoas não conhecem a cidade. Legal. Peraí, perdão, eu errei, peraí. Eu saí da página, tava Então, Baixa Gastronomia. Ah, sim. Deixa eu só ver aqui. Tiffany escreveu, o turismo urbano é um conjunto do que, professor? O senhor falou e eu não prestei atenção. Bom, eu não... Eu vou seguir aqui, depois eu lembro, Tiffany. Depois eu retomo aqui. Então, é fazer com que os grupos sociais distintos, né, se apropriem dos espaços. Né? Fazer circular não só o morador da capital, da metrópole, mas também da sua região metropolitana, né? E outro conceito fundamental do turismo urbano é o conceito de democratização, né? Amplia, deixar o público heterogêneo de um equipamento cultural, de um espaço da cidade, deixar esse público diverso, né? Possibilitar uma mistura social, né? Que não é algo trivial, né? Então, quem vai no zoológico é classe C e D, majoritariamente. Quando você pega os dados de pesquisa de perfil, de público, quem consome a experiência do zoológico é a população D, a classe D e a classe C. Quem consome o Museu da Imagem do Som, né, o MIS, o Cine Santa Teresa, é a classe A e B. Né? Então, como criar uma experiência em que você tem uma mistura social? Você tem público da classe A, da classe B, da classe C, da classe D. Né?
É só show. Então a prefeitura deveria investir em show, por exemplo, né? Esses grandes shows desses cantores famosos, né? Desses cantores pop, na Praça da Estação, né? Que reúne milhares de pessoas. Então é a única forma de você estimular, provocar essa mistura social, né? Futebol, por exemplo. Futebol é um espaço de mistura, não é isso? No futebol vai todo mundo. Vai classe A, classe B, classe C, classe D, né? E aí há uma discussão de que antigamente, antes da Copa do Mundo, antes dos estádios ficarem mais gourmetizados, né? Tem muita discussão, né? Tem muita gente que fala que a experiência do futebol ficou muito cara, né? Ficou muito elitizada. Então, o Mineirão, por exemplo, que só, quando tinha a geral, né? Quando só tinha concreto, era barato, né? As pessoas iam e ficavam na geral, e aí elas ficavam, você via povo, né? Como diria o Nelson Rodrigues, você via o torcedor do Flamengo, né? Você via gente não branca, né? Gente negra, né? E hoje em dia, você vai ver o perfil do público do Mineirão, o perfil do público dos jogos, né? Como ficou muito caro o ingresso, ficou muito caro os serviços lá dentro, é um perfil muito branco, muito mais branco, né, do que era antes, né, da reforma dos estádios, né? Então há essa discussão na literatura de que a única experiência que misturava as classes sociais, que era o futebol, ficou elitizado, né? Foi elitizado, né? Isso é uma forma também de aumentar a interação. Lembra que a gente discutiu isso na turismofobia? No conceito de autenticidade também? Então o turismo urbano, ele possibilita, ele permite uma interação entre morador e turista, né? Ele permite um contato, né? Ele quer provocar essa mistura social, né? Essa interação. Isso faz um link com a discussão sobre a autenticidade, né? E também com a discussão sobre turismofobia, né? Que uma das causas da turismofobia é esse afastamento, né? Entre turistas que só vão nos cartões postais, só vão nesses espaços muito... nesses roteiros muito rígidos, né? E não interage com a população, não tem contato com a população, né? Então esse conceito de democratização do território urbano, né, dos espaços culturais, dos equipamentos públicos, né, é muito importante, né? Ele está associado, essa democratização ocorre a partir da inclusão, né, da mistura social, né, em atrair públicos que vão além da classe A e B, além de mulheres brancas com curso superior, né, porque o perfil clássico das pesquisas de perfil de público, né, as pesquisas de perfil de público mostram que o público clássico de cultura é mulher, né, mulher branca de curso superior de classe média, né. O homem parece que não gosta de cultura, né? É um perfil muito rígido, né? É curioso isso, né? Como que vocês explicam isso? Vocês têm uma hipótese? Por que o homem é mais ignorante? Por que o perfil de quem consome cultura, né? Quem consome cultura, assim, talvez esse seja uma expressão errada, talvez não, é uma expressão errada, uma expressão que tem uma concepção muito restrita de cultura, né? Mas por que o público que frequenta museu, né, vamos usar o português de uma forma mais clara, né? Por que o perfil do público de museu, de equipamento cultural, é tão rígido? Né? É mulher, branca, de classe média, com curso superior. Por que vocês acham? Qual é a hipótese de vocês? Porque elas são mais à toa? Elas têm mais tempo, é isso? E os homens estão trabalhando, os homens trabalham de 8 a 5. O museu funciona de 8 a 5, é isso? O que vocês acham? Quais são as barreiras? Então eu vou reformular a pergunta. Quais são as barreiras para o perfil masculino, né? Por que os homens não vão nos museus, nos equipamentos culturais? Os homens podem responder aqui, ó, o Alisson, o João, né, o Marcos Felício. Por que a gente é mais ignorante? Posso falar? Posso falar? Claro, pode falar, ué. Eu não sei. Por mim, eu adoro museu. Eu sou suspeito demais. Não. Arte, cultura, sim, mas qual que é a hipótese?
Como que você... Sei. O que explica isso? Esse perfil tão rígido? Eu não me identifico com isso de jeito nenhum. Não, claro. Não sei. Eu tô pensando assim, é uma pergunta sociológica. Quais são as barreiras culturais, econômicas, de tempo? Eu vejo, assim, eu acho que eu posso estar viajando, né? Pode ser uma coisa nada a ver, Não, é uma mas hipótese, eu é uma percebo, hipótese. É. sim, que eu percebo às vezes uma questão desse sentimento do homem não querer ser vulnerável, mais ou menos, assim, né? Nesses sentidos de uma coisa mais cultural, né? Aí ele Como busca assim? outros Explica. tipos. Você acha que o homem ele se sente mais vulnerável quando ele vai no museu? Isso? Não entendi. Tipo, parece que a pessoa é um pouco mais. Foge dos padrões, sabe? Do homem de, tipo, jogar futebol ou Entendi, coisas do tipo. Eles buscam esse tipo de entretenimento. entendi. Mas, O homem brasileiro é macho, né? Machão mesmo, né? É e isso. Se ele for no museu, aí eu acho ele que pode um demonstrar pouco alguma isso. fragilidade, é isso? Que aí no museu você tem que estar um pouco mais aberto, né? Você tem que É, tentar ter uma interpretação, é, senão um claro, pouco. é. Você tem que ser menos preconceituoso, né? Talvez seja uma cabeça Isso. mais rígida, mas Você tem que ter é, a mente mais aberta, né? E eu acho que um pouco a sociedade, não só com os homens, né, fez a gente ter a mente às vezes um pouco mais fechada. Mas eu não sei, às vezes eu é. tô Isso é muito interessante. Não, mas viajando é mesmo. uma hipótese que vale a pena ser investigada. Isso é muito interessante, por exemplo, quando você vai ver arte, por exemplo. Aí sempre tem um grupo de moralistas, de pessoas religiosas, pessoas, né, assim, que tem uma intenção, né? Aí fala que aquela arte é pornográfica, por exemplo. Então, você vai ver, por exemplo, quadros, sei lá, do Salvador Dalí, né? Um quadro do Salvador Dalí custa 100 milhões de dólares, 200 milhões, sei lá. Então, você vai ver quadros do Salvador Dalí ou do Picasso. Falando arte com A maiúsculo, tá? Arte, né, do século, o auge da arte do século XX, né, no mundo, não é só na Europa, não. Aí você vai ver exposição de arte, aí tem nu. Aí se tem nu, as pessoas já ficam, né? Ah, não pode levar uma criança. Aí o João fala assim, não posso levar meu filho. Não, claro que você tem que levar. O corpo humano não é horrível, não, né? As pessoas têm um asco do corpo humano, né? Tem um tabu com o nu, né? Então a Não é nem arte questão do horrível, né? A gente tem esse tabu mesmo, a gente é, sexualiza é tudo, uma tudo, coisa que não é pra ser. às vezes você vê no jornal, por exemplo, mulheres que estão amamentando e que são convidadas a sair do shopping, por exemplo. Então é uma coisa bem primitiva, né? Essas sociedades católicas, elas são muito conservadoras, têm uma cabeça muito de amendoim, um cérebro de amendoim, né? Então, se você vê arte e vê nu, né? Ou vê fotografia, por exemplo, né? E aí as pessoas ficam chocadas, e aí elas se afastam. E aí elas têm uma postura de falar assim, isso é errado, isso é feio, né? Então é uma postura muito infantil, na verdade, né? Porque a arte ela tem que cobrir tudo. A arte cobre violência, né? A arte não é uma coisa... a arte ela não representa uma coisa específica, ela representa tudo, né? Sexo, violência, estupro, né? Por exemplo, tem gente que condena a pintura que tem criança, por exemplo. Às vezes tem uma pintura que tem uma criança nua. Não, isso é pornografia infantil? Não. A arte dá conta de tudo. Então, isso que você está falando, eu estou entendendo assim isso que você está falando, Luísa. O que vocês acham, gente? Vocês podem falar. Eu acho que também tem uma concepção de que arte, pelo menos para o senso comum, é uma coisa mais boba, por assim dizer. E aí, mais um Fútil. passatempo. Uma coisa fútil. É um passatempo, é um negócio para distrair. E como o homem é criado geralmente para sustentar uma casa, para trabalhar, ele não tem tempo para essas coisas, sabe? Então, por exemplo, falar que novela é coisa de mulher. Porque o homem não assiste novela porque está trabalhando, tem que fazer isso. Novela é só um passatempo, só para não ficar sozinho em casa, entendeu? Eu acho que tem essa concepção também. Mas o fato é que muitas vezes as pessoas realmente não têm tempo, né? Isso que você está falando é fato. Muitas vezes as pessoas estão trabalhando mesmo. E aí a pessoa, ela tem a rotina dela é tão restrita que ela acha que é fútil mesmo, né? Né? A gente é meio bobo, professor. O cara não vai nem na Praça da Liberdade, mas quer ir lá no Louvre ver a Mona Lisa, né? Mas aí a gente está falando desses atrativos que viraram assim, cartão postal no mundo inteiro, né? Vira uma coisa de status, né? Tem status também. O turismo, uma coisa que é importante é isso, ele é muito atravessado por status, né? A gente é meio homem, né? O sexo masculino é meio besta mesmo. Eu gosto de museu, mas eu gosto de museu de história, por exemplo, ali do Praça da Liberdade tem alguns legais, conta um pouco da história da cidade e tal. Eu fui para Inhotim, para mim é mais
É mais o jardim bonito do que as obras em si. E a gente tem que lembrar também Eu que não me interessei. a gente tem que lembrar também que a experiência Mas é bacana. não tem um objeto só. Então, em IoT, por exemplo, é um espaço aberto, né? Você sente bem, ou seja, tem uma sensação, né? E é difícil descrever também isso, né? Você tem uma sensação de liberdade, né? De que aquele espaço é bonito, tem uma beleza na paisagem. 2, você tem é um jardim botânico também, não é isso? Ele não é só uma galeria de arte. Você tem galeria, só que a galeria e as obras estão no ambiente, no jardim, né? E a arte de Otin, a arte abstrata, a arte conceitual, ela não é intuitiva, assim, não é aquela arte que a gente vê tradicional, né? Ela é uma arte que tem, o objetivo dela muitas vezes é provocar uma sensação ou provocar uma interpretação da pessoa. Não tem uma leitura convencional como um quadro, né? Quando você pega um quadro, por exemplo, e, e e a interpretação do quadro é mais restrita, é mais fácil, não é? Miotin, a obra de arte Miotin, está dialogando com a sociedade capitalista. É difícil mesmo, é complexo, é abstrato, né? Está dialogando com a nossa incapacidade de criar vínculo, né? Tudo é tão rápido, né? O consumo de informação, o consumo de tudo. Então, Miotin é algo que precisa ser provocado, né, na gente, né? A gente precisa ser. Por isso que é bom esse trabalho do turismólogo. O turismólogo tem um papel de tornar acessível um espaço, uma experiência que não é óbvia. Né? Uma coisa é você ir pra praia, aí você fica tomando onda, aí você se afoga, é legal, né? Você pega onda e tal. Isso é óbvio, você não precisa ninguém. O turismólogo não vai ensinar o turista mineiro a se comportar na praia, só se o turista for coitado. Né? Agora, como se apropriar do Museu do Amanhã? Né? Eu fui lá no Rio, no Museu do Amanhã. Aí, a primeira coisa do Museu do Amanhã é a arquitetura daquele negócio. Né? Que é um negócio fenomenal. Às vezes é mais interessante ficar olhando para o museu sem gastar, sem pagar o ingresso, do que entrar no museu. Mesma coisa em Iotim. Você sabe que muita gente faz isso quando vai pro Rio de Janeiro. Só tira foto naquela entrada, né? Naquela estrela que tem no fundo e tudo mais. Porque é muito bonita a paisagem, né? Muito rica, né? Pô, eu fui pro Rio de Janeiro de uma vez, meus amigos tudo ficou dormindo, o rolê deles era praia e bar, praia e bar. Tudo. Aí teve um dia que eu acordei cedo, fui no Museu do Exército lá, sozinho. Sim. Daí saí andando sozinho, nos dois, Mas você sabe casarões que lá. Então, assim, mas é pessoal de cada um. Né? Pessoal, acho que no Brasil a gente tem um pouco de preconceito com o museu. Tem. É uma concepção muito restrita, né? É uma concepção. Eu concordo com a Luísa, é meio pouco, assim. É uma concepção muito restrita do que é ócio, do que é prazer, do que é lazer, né? Porque não tem nada de errado ir na Lapa beber. É uma delícia, você vai na Lapa beber. Eu adoro beber, eu adoro ir na Lapa e tal. Né? Eu adoro beber em qualquer bar, né? Agora, a experiência ao longo da vida não pode ser só essa, né? Tem outras coisas também. O mundo é grande, né? Lembra? A nossa vida é curta, lembra? A gente vai viver 70 anos, 80. 80 anos todo mundo aqui já morreu, né, gente? Praticamente. É um ou outro que passa. 90 anos é quase todo mundo. Então, a nossa vida é muito curta. E a gente trabalha o tempo todo a gente tem que ser produtivo, não é isso? Então, o tempo de lazer, a gente tem que ter uma experiência mais heterogênea, mais aberta, né? Mas você ia falar, Luísa? você sabe que, querendo ou não, as pessoas só lembram de museu, essas coisas, quando ela vai num ponto turístico e aí tá chovendo. Aí as pessoas sempre lembram de museu. É verdade. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou num lugar fechado e aí tem um museu. É verdade. Por diante. Mas eu acho que uma coisa que... Eu acho que é muito uma questão cultural mesmo, assim. Porque, por exemplo, eu acho que é por isso que há esses incentivos dentro da escola, de você ir fazer uma visita em determinado canto, para apresentar aquela cultura para uma criança que às vezes a família não tem. E tornar aquilo, mostrar para ele que aquilo também ele também pode participar daquilo, sabe? Assim, que isso faz muita diferença, pelo menos para mim. Quando eu ia na Bienal, a mãe tinha costume de ir na Bienal, mas muitos amigos meus nem sabiam o que era, entendeu? E foi quando na escola fizeram uma visita, vamos todos para a Bienal, e já era uma coisa que já se tornou mais acessível. Aí o aluno foi falando, e foi falando para os pais, para o primo, e aí foi aumentando o público e assim por diante.
Sim, sim, é isso mesmo. E esse trabalho de atrair o público, ou seja, às vezes a experiência é gratuita, mas não tem público. Às vezes a experiência é gratuita e só tem um tipo de público. Então, esse que é o desafio, né? É ampliar o público e tornar esse público mais heterogêneo, é, provocar essa mistura social, né? Isso que é complexo, que não é trivial, né? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Tá normal ou tá cortando a internet? Tá normal? De vez em Pra quando é uma mim tá travadinha, cortando. mas É porque quando chove, Sou eu. quando chove a internet para, né? E só chove, né? Mas tudo bem. Outra coisa que o turismo urbano se distingue, né? Que a gente pode fazer uma contraposição do turismo convencional, turismo urbano e o turismo convencional, é que o turismo urbano ele foca menos no desenvolvimento econômico, né? Como o turismo convencional, né? Ou seja, o turismo urbano está mais interessado em que as pessoas circulem no próprio território e se apropriem de experiências no próprio território. Então, o turismo urbano, ou seja, você tem várias contraposições, né? Ele se desloca para a política pública, ele se desloca em direção ao morador, ele se desloca mais para a experiência e menos para o consumo. Então, o turismo urbano, por exemplo, as pessoas não vão consumir hospedagem, né? No turismo urbano não tem hospedagem, né? O deslocamento é feito de ônibus mesmo, de Uber, né? De carro, ou seja, então ele está mais interessado em ter um consumo interno, né? Ter uma circulação interna de pessoas no território, né? O turismo urbano, então, a gente pode considerar que ele está mais focado na experiência da pessoa com o território que ela vive mesmo? Isso, exatamente. Ah, tá. Isso. Porque é muito comum a gente ficar preso no nosso território. Né? Tem muito estudo de criança, por exemplo, adolescente, especialmente de territórios vulneráveis, né? De favelas, vilas, etc. E que essa criança, esse adolescente não conhece a cidade que vive. Né? Então, é uma espécie de prisão. O território, ele vive lá, estuda lá e acaba trabalhando lá. Né? Não faz faculdade, não sai do território. Né? Então, quando a gente compara com os Estados Unidos, né? O Alisson morou nos Estados Unidos, os alunos, meninos, né, os alunos jovens, eles saem do estado, não é isso? É muito comum. Você mora fora com 18 anos, né? A Helena ia estar estudando no Pará agora, por exemplo. Né? Ou seja, você rejeita a sua vida doméstica, aquela vida onde você cresceu, onde você tem muita segurança e onde você tem muita referência, você quer conhecer outras coisas. Então, como os Estados Unidos é gigantesco, igual ao Brasil, né? Então as pessoas saem de uma costa e vão estudar em outra costa. Né? Ou sai de uma costa, vão estudar no sul dos Estados Unidos, né? No meio dos Estados Unidos, no meio oeste americano. Né? Então, aqui no Brasil a gente é muito mais... a gente tem menos essa cultura de sair de casa, né? É muito mais preso na família, né? Então, às vezes as pessoas casam e vão morar perto da família, né? Não tem aqui a gente não tem essa cultura de se distanciar da família, né? Americano só vê família uma vez por ano, né? Vai reto, né? A gente não, a gente é grudado na família, ao contrário, né? Mas aí também, claro, tem toda uma explicação para isso, né? Então aqui a gente circula menos, que eu quero dizer isso, né? Lá eles circulam mais. Eu tenho um amigo, por exemplo, que estudou comigo aqui na UFMG, e aí ele estudou em Maryland, fez doutorado, né? Em Maryland, em criminologia, na mesma área que eu. Só que eu fiz aqui. Aí ele fez um concurso para a Flórida, passou na Flórida, trabalhou um tempo na Flórida, depois foi para a Califórnia, ou seja, nos Estados Unidos a circulação de trabalhador, a circulação das pessoas para estudar é gigantesca, né? Aqui no Brasil não, aqui no Brasil eu nasci, vivi e vou morrer em Belo Horizonte, né? Assim, é isso, né? A gente é muito preso, né? A gente circula pouco. E às vezes até no próprio território, né? Às vezes a pessoa mora num bairro de periferia, cresce lá, estuda lá, trabalha lá, casa lá e não conhece a cidade. Né? É só esse ponto que eu estou chamando a atenção. Né?
Então nos Estados Unidos você circula, e fora que lá também você tem menos vínculo, né? Aqui no Brasil a gente é servidor público, então você fica preso, né? Lá nos Estados Unidos as pessoas trabalham com contrato. Então ele fica 4 anos na Flórida, depois ele vai para Nevada, depois vai para Califórnia, depois vai para Michigan, então as pessoas ficam circulando, né? Hein, gente? Vai acabar agora, tá? Aqui, ó, falta 2 minutos para acabar, tá bom? Então nós vamos fazer um intervalo agora e aí a gente volta 10h25. E aí, se vocês tiverem mais alguma questão, dúvida, a gente continua, senão a gente encerra, tá bom? Então vamos parar agora para o intervalo e a gente volta daqui a pouco. Eu vou mandar o link no grupo.